Mesmo que você tenha recebido um diagnóstico negativo, Deus está com você. Mesmo que esteja correndo um processo contra você, Deus está com você. Mesmo que você esteja passando por um momento de grande aflição, Deus está com você. Nós acreditamos de todo o nosso coração que é possível acelerar, não alguns, mas todos os processos em nossas vidas. E muitos se questionam, se perguntam, como? O que eu preciso fazer para viver em um tempo muito menor, o que levaria talvez anos para eu alcançar em minha vida? Quando eu estiver pronto para entregar tudo, nesse momento eu vou estar pronto para receber o tudo de Deus. Na palavra do Senhor diz que nós fomos feitos filhos do Senhor mediante adoção. Fomos adotados por Deus. E eu estava meditando nessa passagem, e ela entrou de uma forma muito especial. Porque eu acredito que uma das coisas que o ser humano mais busca é o amor. Entenda que eu não estou falando de simplesmente relacionamento conjugal, namoro, noivado. Todos nós queremos ser amados. É possível um pai e uma mãe gerar um filho por acidente? Sim ou não? Pode ser obra do acaso? Sim ou não? Adoção não. Ninguém adota sem planejar, sem se preparar, sem pensar neste momento. O Senhor planejou a sua vida, o seu futuro. Ele pensou em cada detalhe da sua vida, no que você vai viver, e as coisas que Ele vai te poupar, que Ele vai te proteger. Mas a pergunta que eu faço para você neste momento é: você está disposto a dar o seu tudo ao Senhor? Se eu te perguntasse qual que é a diferença de ambição e ganância, qual seria a sua resposta? A ganância é o desejo de crescimento ligado 100% à minha pessoa. O que eu vou receber? Quais são os meus benefícios? Como vão me ver depois dessa situação? No que eu vou sair ganhando? Ambição é o desejo de crescimento ligado a um propósito maior. É visando um todo. Abraão é chamado de o pai da fé, e não é à toa. Abraão foi um homem incrível. E entre todas as experiências e entregas que ele fez ao Senhor, a que sem dúvida mais chama a minha atenção, é o fato dele ter o coração totalmente aberto para entregar aquilo que ele mais desejou receber.
Qual é o seu maior desejo hoje? Constituir família? Encontrar a pessoa certa? Ser pai, ser mãe? Conseguir cuidar, focando no ponto de vista financeiro, do seu lar, da sua vida, do seu casamento? Prosperar, crescer, avançar? É um problema eu desejar todas essas coisas? De maneira alguma. Porque a exemplo de Davi, Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus, correto? Quando Golias esteve parado na frente do exército de Israel, qual foi a primeira pergunta feita por Davi? O que vai ganhar o homem que vencer esse inimigo? Um homem ambicioso. Ele não chegou com uma visão religiosa da coisa. Eu estou aqui porque o Senhor quer me usar poderosamente. Não, ele chegou dizendo: o que vai ganhar? Eu quero saber. Quais são os benefícios? Quais são as recompensas? Davi foi sem dúvida um homem incrível. Mas ele cometeu falhas, erros, como todos nós. Poxa vida, Davi mesmo adulterando, preparando aquela cilada para que Urias fosse morto no campo de batalha, mesmo assim o Senhor continuou abençoando ele. Muitas vezes existe esse questionamento no meio de pessoas: o fulano erra, o fulano falha, o fulano mente, o fulano muitas vezes faz coisas que ninguém fica sabendo, e mesmo assim ele está crescendo na vida, ele está prosperando na vida. A questão é, onde está o coração do fulano? Porque quando o negócio apertou para Davi, a primeira coisa que saiu da boca dele, Salmo 51, Senhor, não retire de mim o seu Santo Espírito. Então ali deixou muito claro que o principal para Davi era a presença do Senhor, não o reino, não o poder, não as mulheres, não as riquezas, não a fama que ele tinha sobre todo Israel, a glória, o status de rei, governante, o todo-poderoso. Não. Na hora do apuro, simplesmente, Senhor, não retire de mim o que é mais importante. E mesmo com a falha, sabe o que Davi ouviu do Senhor? Se não fosse o suficiente, eu teria te dado muito mais. E por que o Senhor disse isso? Porque o coração de Davi não estava naquilo que ele poderia receber, estava lá, nele. Abraão foi chamado de o pai da fé, porque aquele homem creu de uma tal forma, que mesmo depois de ter recebido o que ele mais desejava, o Senhor pediu Isaque. E lá diz, na manhã seguinte ele saiu e foi para o lugar que o Senhor tinha direcionado. Isso é incrível. Quando eu aprendo a colocar os interesses do Senhor à frente dos meus, o Senhor começa a acelerar muitas coisas em nossas vidas. A pesca maravilhosa, aquele momento sem dúvida alguma, foi um dos momentos mais impactantes na palavra do Senhor para mim. Aqueles homens foram chamados para seguir Jesus. Em que momento da vida deles? Sabe em que momento? No auge. A começar por nós. Normalmente nós deixamos tudo lá fora para seguir o Senhor Jesus. Em que momento da nossa vida? Dor, angústia, prestes a vivermos um divórcio, enfermidades, problemas financeiros, dívidas. Aqueles homens deixaram tudo, vivendo o auge profissional da vida deles. Isso é muito grande, é extraordinário.
a história de Ana. Ana, enquanto ela colocou o seu maior sonho, o seu maior desejo como centro da vida dela, ela só chorou, 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 se lamentou. E nessa passagem em específico diz que era sempre a mesma coisa. Todos os anos eram os mesmos resultados. E quando a Ana recebeu a confirmação, perceba que ela tinha já se levantado com um espírito diferente. Mesmo ela desejando muito aquele filho, o que ela fez com o profeta Samuel? Que na época não era nem profeta. Ela destinou ao Senhor. Quando você coloca o Senhor no lugar que é o lugar do Senhor, Ele começa a colocar você nos lugares que você nasceu para ocupar. Eu não tenho a menor dúvida que aqui o Senhor quer levantar grandes líderes de mercado, homens que vão fazer a diferença na economia da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Eu não tenho a menor dúvida que o Senhor quer colocar homens e mulheres em posições extremamente relevantes na sociedade, porque Ele sempre fez isso. Os dele, os que Ele podia chamar de meus, Ele colocava como rei, como governador, como administrador, como líder, como libertador. Quer acelerar cada um dos processos na sua vida? Busque Ele. Tem pessoas que eu até me atrevo a dizer que não sabem o que é talvez fazer uma oração simplesmente de adoração e gratidão, porque aprenderam a orar somente pedindo. É um problema pedir? De maneira alguma. A palavra diz: todo aquele que pede recebe. Mas Deus é muito mais do que o centro das respostas que nós precisamos. O mandamento mais importante de todos, qual que é? Ame ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Eu vejo na cara de alguns que muitos estão cansados. Semana com muito trabalho, semana difícil. Nós viemos de mais ou menos 2 meses de propósito intenso, todos os dias. Mas todas as vezes que você tiver que entrar na presença do Senhor, tire forças de onde você não tem e dê o seu melhor para Ele. Todas as vezes. Sendo muito franco, muitas vezes eu oro sentado, muitas vezes eu oro ajoelhado, muitas vezes eu oro em pé, me movimentando, andando. Mas existem momentos que, dependendo como eu me sento na cama, eu já sento com aquela sensação de: finalmente chegou esse momento, quero descansar. E eu me recordo que eu tenho que fazer a minha oração para concluir o meu dia. E eu me obrigo a sair daquela posição em que eu estou encostado na cama, um pouco mais relaxado, por uma questão de reverência. Eu me coloco do jeito certo e eu dou o meu melhor ao Senhor. Sabe aquela história do famoso: eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus? Quem já passou por isso, levanta as mãos, por favor. Eu diria que muitos nem sabem discernir a voz de Deus. Fazendo dessa forma, você vai discernir com mais clareza. Escuta o que eu estou falando, porque eu passei por esse processo. A voz de Deus, quando você aprende a discerni-la de todas as demais, é como se fosse um descortinar na tua vida.
é um momento ímpar, incomparável, e tudo se torna mais fácil. A partir do momento que você sabe, quando o Senhor está falando direita, esquerda, vai até tal pessoa, eu quero que você faça esse tipo de entrega, você começa a andar nos caminhos do Senhor. E muitos não têm discernido a voz do Senhor, e é muito comum eu ouvir esse tipo de pergunta ou receber esse tipo de mensagem. Mas como ouvir a voz do Senhor? Ele não fala comigo. Na verdade, na palavra do Senhor diz que o tempo todo Ele fala, mesmo que nós não venhamos entender. Mas o que acaba acontecendo em muitos casos? Nós esperamos muitas vezes ouvir do Senhor aquilo que representa o pulo do gato, uma direção mirabolante, sobrenatural. Só que em muitos momentos o Senhor fala com você da mesma forma que Ele falou com Josué: seja forte e corajoso, medite na palavra de dia e de noite. É dessa forma que Ele está falando com você. E por ser simples demais, muitas vezes nós acreditamos que não veio de Deus. Muitos querem ouvir: pegue o seu cajado, bata no chão e o asfalto vai se dividir. Toque na água e ela vai se transformar em sangue, vinho. E muitas vezes a voz do Senhor só vai dizer assim: ó, corte essas amizades, pare de frequentar este lugar. Ele está falando com você, você só não está entendendo, mas Ele está falando. Se entregue de uma forma diferente. Um outro motivo que impede as pessoas de ouvirem a voz do Senhor com maior clareza. Sabe quando nós estamos em um determinado ambiente, em que eu estou tentando conversar com alguém, e tem muito barulho ao redor? Aí você fica tentando entender, você fica tentando captar o raciocínio daquele assunto, e aquela conversa alta, aquela conversa que não para. A nossa mente é carregada de vozes, e dependendo da altura da voz da preocupação, dependendo da altura da voz da incredulidade, dependendo da altura que os problemas falam aqui dentro de você, realmente, você não vai conseguir focar no que o Senhor está falando. Por isso a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que calar todas as vozes. Tem momentos que literalmente você tem que fazer assim, ó, pss, silêncio. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. Isso é mais comum do que parece. A cabeça de muitos vira aquela bola de neve, não para, e o Senhor está falando, e não entra de forma revelada. Samuel, ele é um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia. E ele carregava sobre a vida dele uma das unções mais incríveis que eu já pude meditar, tive o privilégio de meditar na palavra dele. Lá diz assim, que tudo que Samuel declarava, o Senhor fazia acontecer. Repita comigo, por favor. Tudo o que Samuel declarava, o Senhor fazia acontecer. Um sonho, não é? Se coloque você na posição de Samuel. O que você declara, o Senhor faz acontecer. Mas houve um momento na vida de Samuel que o Senhor chamava e ele não discernia. Então, para o Senhor começar a confirmar as palavras de Samuel, primeiro Samuel precisou aprender a ouvir, a discernir a voz de Deus. Quando eu começo a discernir e seguir, o Senhor começa a confirmar de uma forma extraordinária palavras, declarações de fé, declarações de futuro, declarações de destino. Por isso eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos. Você se propôs a estar aqui nessa noite. Nós vamos orar. Nós vamos batalhar, guerrear espiritualmente falando.
Nós vamos fazer muitas coisas. Só que antes de realizarmos tudo isso, eu gostaria que neste momento você entrasse em oração com as suas palavras, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, dizendo a Ele o quanto Ele é grande, incomparável, o quanto Ele é importante para você. Diga a Ele: Senhor, hoje eu estou aqui nessa igreja, e o único motivo é a Tua presença. Senhor, não tem como eu imaginar um mundo, não tem como eu viver a minha vida, sem que o Senhor seja o centro dela. Não, meu Deus, não, é impossível eu pensar que eu posso viver uma grande vida distante do Senhor. Por isso eu engrandeço o Teu tão grande nome. O Senhor é o meu único e suficiente Salvador, um Deus incomparável, um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus que cuidou de mim quando ninguém pôde fazer absolutamente nada. Quando eu chorei no meu quarto sozinho, eu não estava sozinho, o Senhor estava junto comigo. E se eu estou aqui nessa noite, é porque o Senhor se preocupa comigo, porque se o Senhor não se preocupasse, o Senhor não teria me chamado, e se o Senhor me chamou, eu creio que o Senhor tem grandes coisas comigo. Então declare: Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero a Tua presença, eu quero o Teu favor, eu quero o Teu poder, eu quero a Tua graça. Meu Deus, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz. Declare isso a Ele: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz. Para Ele começar a confirmar as suas declarações de fé, você precisa aprender a discernir a voz dEle. Então fale: Senhor, eu quero esse discernimento, eu quero discernir a voz do Senhor de todas as demais vozes, eu quero discernir o que é a voz do Espírito e o que é a voz do diabo, eu quero saber discernir o que é a voz do Senhor e o que é a voz da carne, a voz das minhas vontades. Meu Deus, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu favor, eu quero mais do Teu poder, eu quero mais da Tua autoridade, eu quero mais do Teu Santo Espírito. Eu quero, Senhor, acima de qualquer coisa, lute pela presença dEle, assim como você luta para derrubar cada gigante na tua vida. Lute pela presença dEle, como você lutou para se casar com seu cônjuge. Lute pela presença dEle, assim como você tem lutado no seu dia a dia para vencer a dor, para vencer a angústia. Lute por Ele, assim como você tem lutado pelos seus sonhos. Então diga isso: Senhor, o Senhor é o meu maior tesouro, o Senhor é o que eu tenho de mais importante, o Senhor é o verdadeiro tesouro em minha vida, o Senhor é o que eu tenho de mais precioso. Meu Deus, eu quero sair daqui, antes de qualquer coisa, revestido pelo Teu poder. Eu quero sair daqui revestido pela Tua graça, eu quero sair daqui revestido pela Tua unção. Eu quero me parecer cada vez mais com o Senhor e cada vez menos, meu Deus, com os meus pais naturais, os meus pais da carne. Não, meu Deus, eu quero gostar daquilo que o Senhor gosta, eu quero ter prazer naquilo que o Senhor tem prazer, eu quero ter o mesmo paladar do Senhor, eu quero me alegrar com aquilo que o Senhor se alegra. Eu quero, meu Deus, me parecer cada dia mais com o Senhor. E não se iluda, essa é a forma mais rápida de você chegar nos lugares que você deseja. Se você quer prosperar em um alto nível, se tem dívidas que precisam ser sanadas, se você quer um futuro poderoso para os teus filhos, se aproxime de Deus, e tudo isso é consequência. Busque a Ele em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Ele tem um grande plano com você, Ele tem um grande propósito com você. Se Ele te adotou, primeiro Ele pensou nisso, Ele planejou, Ele já preparou um futuro extraordinário. Assim como muitos pais lutam para deixar uma herança para os seus filhos, preocupados com o futuro dos seus filhos, Deus tem uma herança, e é bíblico, está escrito, uma herança inestimável, uma herança que não foi maculada. Ele tem uma herança extraordinária para você, e não começa lá no céu, começa aqui na terra. Ele tem uma grande vida para você. Então declare: Senhor, eu me levanto como um grande ponto de luz na minha casa, eu me levanto como um grande ponto de luz no meu trabalho,
eu vou refletir a tua glória. Declare isso, meu Deus, eu vou refletir a tua glória, eu vou refletir a tua glória, eu vou refletir o teu poder, eu vou refletir a tua autoridade, por intermédio da minha vida, o teu nome será glorificado, por intermédio da minha vida, o teu nome será exaltado, mesmo que eu não precise falar absolutamente nada, quando as pessoas olharem para a minha vida, olharem para a minha família, quando elas olharem para a minha empresa, quando elas olharem para os meus resultados, elas verão o Senhor, elas verão o teu poder, elas verão a tua autoridade. Então declare: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, eu quero o fogo que vem do alto, eu quero o teu Santo Espírito, eu quero a sabedoria que vem do alto. O meu pai, a minha mãe me ensinou tantas coisas, mas agora, Senhor, eu quero aprender com o Senhor, eu quero aprender com aquilo que o Senhor tem para me ensinar. Eu quero, meu Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais do teu fogo, eu quero mais da tua unção, eu quero uma graça maior, eu quero, meu Deus, um favor maior. Meu Deus, eu quero ser batizado na tua glória, eu quero ser batizado, meu Deus, na tua glória, eu quero ser batizado na tua unção. Meu Deus, eu quero viver uma vida poderosa, e tudo isso está ligado ao meu relacionamento com o Senhor. Então eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Buscar a presença dele é buscar por poder, buscar a presença dele é buscar por autoridade, buscar a presença dele é buscar uma vida segura, uma vida plena, uma vida poderosa. Então declare: Senhor, eu estou pronto para abrir mão de tudo aquilo que eu preciso abrir mão, para viver uma glória maior. Meu Deus, eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra nesta noite. Declare com todas as palavras, com todas as letras: Senhor, hoje a minha vida vai ser mudada, eu creio nisso. Eu nunca entro na tua presença, eu nunca busco o Senhor, eu nunca o glorifico, acreditando que eu vou terminar este momento da mesma forma. Não, Senhor, eu não vou terminar esse dia do mesmo jeito, eu não vou terminar esse dia da mesma maneira. Não, Senhor, eu vou terminar esse dia por cabeça, eu vou terminar esse dia favorecido, eu vou terminar esse dia em uma outra realidade. A partir de hoje, faça essa declaração de destino sobre a sua vida. A partir de hoje, a minha vida vai ser uma inspiração. Diga isso: a partir de hoje, a minha vida será uma inspiração para outras pessoas. Se você estiver com teu cônjuge, diga isso, vocês juntos de mãos dadas: a partir de hoje, o nosso casamento vai ser uma inspiração para outras famílias. Declare isso para o seu marido, para a sua esposa: os nossos filhos serão uma inspiração para outros jovens. A minha vida vai ser uma grande inspiração. Os meus resultados profissionais, na minha área de atuação, na forma como eu trabalho, eu vou me tornar uma grande inspiração. Eu não vou ser uma pessoa comum, eu não vou ser uma pessoa natural. Declare: eu não vou passar por essa geração desapercebido. Não, eu vou deixar uma marca neste lugar, eu vou deixar uma marca neste lugar. Se você luta dia após dia sem o propósito de deixar uma marca, você está lutando da forma errada. Não, você tem que impactar. Então fale: eu vou impactar pessoas, eu vou impactar pessoas, eu vou impactar pessoas, eu vou impactar pessoas. As pessoas, elas vão me procurar, elas vão me parar, elas vão perguntar: o que você tem feito? Porque eu quero viver uma vida como a sua. Se a partir de hoje você tomar a decisão de arrancar o que precisa ser arrancado e acrescentar tudo que precisa ser acrescentado, Deus vai fazer isso com você. Ele quer te levantar de uma forma extraordinária. Homens seguiam Davi. Ninguém quer seguir uma pessoa que é mais fraca, ninguém quer seguir uma pessoa que não é uma inspiração para ela. Então declare: a partir de hoje pessoas vão começar a me seguir, pessoas vão querer me acompanhar, porque a minha vida é uma vida poderosa. No mercado de trabalho, talvez hoje no teu ramo de atuação você não faz nem cosquinha, você não é relevante, mas declare: a partir de hoje eu me torno relevante, eu vou dominar o mercado, a minha empresa vai se tornar uma líder de vendas nessa cidade, nessa região, no estado de São Paulo. Eu vou crescer, eu vou fazer a diferença, a começar pelo lugar onde eu trabalho. Se existem outros funcionários, declare: eu vou ser cabeça neste lugar, eu vou fazer a diferença neste lugar, eu vou vender o que ninguém vende, eu vou alcançar resultados que ninguém alcança, e a partir de hoje eu vou viver uma grande fluidez, eu vou viver uma fluidez sobrenatural. Eu vou ver a tua glória, meu Deus, refletindo na vida, meu Deus, de cada cliente, cada funcionário, na vida de toda a minha equipe. Eu vou ser honrado, eu vou ser
desfavorecido. Declare: nos lares pode existir caos, sofrimento, angústia, mas dentro da minha casa isso não vai existir. A minha casa é um verdadeiro pedacinho do céu, é um lugar de alegria, é um lugar de bênçãos, é um lugar aonde, meu Deus, existe a tua glória de uma forma inestimável, de uma forma grandiosa. Meu Deus, eu creio. Faça uma grande obra nesse momento, faça uma grande obra nessa noite. Meu Deus, vai colocando a marca da vitória na vida do teu povo, vai colocando a marca da vitória, vai colocando a marca da vitória, vai colocando a marca da vitória, e tome posse, assim como Samuel, ele recebeu aquela unção que fazia com que o Senhor confirmasse as palavras dele. Então declare: a partir de hoje o Senhor vai confirmar, meu Deus, cada palavra que sair da minha boca, o Senhor vai confirmar cada palavra que sair da minha boca, cada oração que eu realizar será confirmada pelo Senhor. Eu vou dizer em um momento, em poucos dias ou talvez meses, eu vou ver a confirmação do Senhor nos detalhes, nas vírgulas. Eu creio nisso. Tome posse dessa unção. Diga: meu Deus, eu quero essa unção para a confirmação de palavras, eu quero essa unção, eu quero esse favor, eu quero este poder, eu quero declarar e o Senhor fazer acontecer. Vai existir essa diferença na minha vida a partir de hoje. Meu Deus, as palavras que eu lançar, elas não serão palavras que não terão confirmação, não, cada uma delas serão confirmadas, e Ele vai mudar a tua história. Ele quer agir, Ele quer se manifestar, Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Declare: Senhor, o desfecho dessa noite será incomparável, o desfecho dessa noite será surpreendente. Eu creio que o Senhor vai realizar algo incrível, algo poderoso, algo incomum. Eu não volto para a velha vida. Declare isso: eu não volto para a velha vida. Se você saiu de casa com o propósito de vir bater uma meta, bater o ponto, você veio com a mentalidade errada. Você tem que ter dentro de você: eu não volto para as mesmas tristezas, eu não volto para as mesmas angústias. Não, eu saio daqui com tudo definido, eu saio daqui com a minha história mudada, eu saio daqui com a minha história transformada, eu saio daqui para voltar para uma realidade completamente diferente. Declare: Senhor, aonde eu chorei, eu vou me alegrar, aonde eu perdi, meu Deus, eu vou vencer, aonde eu sofri, eu vou viver o tempo de maior paz na minha vida, aonde eu fui derrotado, humilhado, injustiçado, nos lugares em que pisaram em mim, eu serei justificado, eu vou ser abençoado, eu serei promovido, eu vou viver uma grande glória, uma glória maior. Eu vou viver um tempo de grandes vitórias, eu vou viver um tempo de grande crescimento, eu vou viver um tempo poderoso, incomum, extraordinário. Nós cremos no que está escrito: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como o Senhor curou no passado, eu creio que o Senhor vai curar agora e vai curar no futuro. Assim como o Senhor levantou pequenos no passado, o Senhor vai levantar pequenos agora e vai levantar pequenos no futuro. Da mesma forma que o Senhor sempre agiu, eu creio que o Senhor vai continuar agindo. O Senhor não perdeu o poder, o Senhor não está mais velho, o Senhor não está mais fraco, não, muito pelo contrário. O Senhor continua em sua plenitude, o Senhor continua transformando. Então faça dessa noite um ponto de virada, um ponto de transformações, que a partir de hoje, tudo que não vinha caminhando, que passe a caminhar, todas as coisas que não tinham dado certo, que passe a dar certo. Eu peço, meu Deus, esteja presente, porque só tem sentido se o Senhor estiver. Se o Senhor não estiver, é perda de tempo. Não tem o porquê nós lutarmos, não tem o porquê nós estarmos aqui. Ninguém vem até aqui simplesmente para jogar conversa fora, para ver pessoas conhecidas. Não, antes de qualquer coisa, nós estamos aqui para honrar e glorificar o teu santo nome. Eu quero entregar a direção dessa reunião e a direção de tudo aquilo que for acontecer. Meu Deus, governe sobre este momento, que nós venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, para que haja uma diferença extraordinária. Muito obrigado por cada grande milagre que eu sei que já chegou. Muito obrigado por cada questão urgente que eu creio que já foram resolvidas. Muito obrigado por cada, meu Deus, semblante de tristeza que o Senhor transformou, meu Deus, em um semblante de grande alegria. E a começar por mim, antes de qualquer coisa,
eu peço que o Senhor receba o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, receba as nossas boas intenções e motivações do coração. Muito obrigado, eu entrego tudo nas tuas mãos e te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Todos nós estamos sujeitos a desafios. Existem aqueles desafios que nós conseguimos resolver com uma certa tranquilidade, mas existem aqueles que têm um grau de dificuldade, de urgência muito maiores. Quando nós falamos de uma questão com caráter de urgência, nós estamos falando de algo que precisa ser resolvido com rapidez. Existe uma necessidade imediata nesse determinado assunto. Saiba que até na urgência, o Senhor pode te provar, ou Ele pode usar dessa oportunidade para te ensinar. Eu sei que quando se trata de um momento de grande urgência, esse momento pode ser muito desconfortável, desagradável, um momento que pode trazer choro, tristeza, preocupações, mas em muitos casos, são em momentos assim, que muitas vezes nós tomamos decisões radicais. O próprio nascimento do Ministério Mudança de Vida, foi um momento de extrema urgência, foi a batalha de uma mãe, em relação à vida do seu filho, e uma decisão radical foi tomada naquele momento. Se o Senhor me der livramento sobre essa situação, eu vou me dedicar todos os dias a levar a tua palavra. São em momentos de urgência que nós nos abrimos muitas vezes para coisas que antes nós estávamos fechados. São em momentos de urgência que muitas vezes o nosso orgulho é quebrado e o nosso coração vem a ser quebrantado. São em momentos de urgência que muitas vezes, ou melhor, na grande maioria delas, que nós temos um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Biblicamente falando, muitos homens foram promovidos em períodos de grande dificuldade. A própria história de José, período de vacas gordas e vacas magras. Aquele homem, naquele período de dificuldade, que tinha sido revelado àquele povo, na forma de um sonho que Faraó tinha tido, ele foi promovido, exaltado, colocado em uma posição altamente relevante. A própria história de Jefté, se recordam quem foi Jefté? O filho da prostituta, o rejeitado, aquele que foi mandado embora da família. Quando os amonitas vieram para enfrentar aquele povo, eles entraram em um período de grande seriedade, de grande dificuldade. Jefté foi trazido de volta e ele foi colocado como cabeça, como capitão, como líder daquele povo. A própria história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam dentro da fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais do que o normal, e eles saíram de lá para viverem uma grande promoção. Olha o que diz aqui no livro de 1 Samuel 13, a partir do versículo 5. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados, repita comigo por favor, quanto, levante a sua voz, quanto, a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Aqui nós vemos um inimigo poderoso e numeroso. Mas sabe por que eles tiveram essa reação de reunir tantos e tantos homens? 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores desses carros, e um número de soldados comparado à areia da praia. Imagine a quantidade de pessoas que não existiam naquele lugar. Esse posicionamento desse inimigo nada mais foi do que uma resposta a uma vitória que o povo de Israel tinha vivido. O que acontece? Nessa passagem, Saul saiu com 3.000 homens para a batalha.
2.000 ficaram com ele e 1.000 ficaram com Jonatas. Quando Jonatas se retirou, se separou deste grupo que estava com seu pai, ele foi em direção aos filisteus e alcançou uma grande vitória. Muitos já perceberam que quando nós nos levantamos com muita força, o que nós recebemos em troca? Retaliação, oposições maiores. Muitas vezes dá até a impressão que ficou até mais difícil, mas é natural. Imagine uma briga, imagine uma luta. Ou melhor, quem aqui quando era mais novo, brincava de lutinha com seu amigo, ou com seu irmão, ou com a sua irmã? Levanta as mãos, por favor. Ou quem já brincou, pelo menos uma vez. O que acontecia depois que você não calculava muito bem a força e acertava um pouco mais forte? Devolvia numa medida muito maior, não é? Vou me usar como exemplo. Eu e a minha irmã, essa princesa delicada, essa menina frágil, vulnerável, toda menininha, toda pomposa. Quando a gente era mais jovem, nós tivemos alguns momentos. E eu não lembro exatamente o que eu fiz com ela, mas eu nunca me esqueci do que ela fez comigo. Eu não lembro o que eu fiz com ela naquele dia. Aí ela pegou o controle da televisão e jogou na minha cara. Mas ela jogou com tanta violência, com tanta força, mas foi em resposta a algo que eu tinha feito. Dependendo como você agredir o mundo espiritual, ele vai vir com tudo para cima de você. Dependendo da atitude de fé que você tiver, dependendo de como você se levantar no espírito, isso é do dia a dia, tá? Quantos aqui, em um momento de oração, em um culto, não vieram com aquela decisão muito forte dentro de você? Não, agora vai ser diferente, agora eu estou me levantando, eu vou começar a fazer isso e aquilo. E o que aconteceu na mesma semana? É uma situação que dá errado dali, é uma situação que vem para tirar o foco daqui, é uma situação, é o diabo vindo com tudo, para contra-atacar. E aqui, esses inimigos vieram para fazer exatamente isso, contra-atacar, vir com tudo. Quando os soldados de Israel viram que a situação era, repita comigo por favor, difícil, insuperável, urgente, e que o seu exército estava sendo muito pressionado, o que está escrito a seguir ali? Leia para mim por favor. Entre as rochas e poços e cisternas. A última coisa que você pode fazer no meio de uma batalha é fugir ou se esconder. Por quê? Espiritualmente falando, nós estamos numa batalha de territórios, numa luta de territórios que não cessa. Quando você caminha para trás, o teu inimigo sempre vai caminhar em sua direção, então ele está aumentando o território dele. E quanto mais tempo eu demorar para lutar, para combater, mais difícil se torna resolver o problema. Aqui nós vemos um povo que tinha acabado de viver uma grande vitória, mas eles tinham vencido uma luta, vamos colocar assim, uma luta menor. Quando eles se depararam com uma luta maior, eles se intimidaram. Mas você tem que ter uma coisa muito clara dentro de você. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: a luta pode ser diferente, mas Deus continua sendo o mesmo. Não importa o tamanho do meu inimigo, não importa se agora eu estou vivendo um momento muito mais difícil do que o momento que eu venci lá atrás, Deus não muda. O mesmo que me deu vitórias quando eu enfrentei uma batalha menor, é o mesmo Deus que vai me dar vitórias nessa batalha maior. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar.
Na NTLH diz assim: e o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Essa realidade não é diferente do que acontece nos dias de hoje. Quantos e quantos estão rodeados por pessoas, amigos, familiares, pessoas queridas, e quando o negócio aperta, o que eles fazem? Quantos e quantos, quando você está de vento em popa, principalmente financeiramente falando, gostam de estar com você, gostam de viver momentos com você, gostam de te dar uma bajulada, mas quando o negócio aperta, cadê ele? Cadê eles? Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos confiar em homens. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que independente de governo, independente de pessoas, independente de lugares, o meu foco tem que estar no Senhor. Entenda uma coisa, repita comigo por favor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Mesmo que 1.000, vamos juntos, mesmo que 1.000 caia ao meu lado, 10.000 à minha direita, Deus está comigo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: mesmo que tenham te abandonado, Deus está com você. Mesmo que você tenha recebido um diagnóstico negativo, Deus está com você. Mesmo que esteja correndo um processo contra você, Deus está com você. Mesmo que você esteja passando por um momento de grande aflição, Deus está com você. Então não faça de pessoas, não faça de recursos financeiros, não faça de lugares a sua força, porque quando o negócio aperta, as pessoas muitas vezes vão te abandonar, e mesmo que muitas vezes elas fiquem, tem coisas que pessoas não podem fazer nada por você. Nem médicos, nem advogados, nem pai, nem mãe, nem agiota, nada, ninguém, nem o banco, nada. É somente o Senhor. Aqui nós vemos um homem que ele tinha recebido a direção. Antes das batalhas, esse povo tinha um hábito, costume, de buscar ao Senhor, apresentar sacrifícios, mas não era qualquer pessoa que poderia apresentar os sacrifícios. Esse era um dever do sacerdote. Existia um grupo de pessoas específicas, separadas para esse tipo de posicionamento. E o profeta disse o seguinte, o profeta Samuel, a Saul: espere 7 dias, eu vou, e ele disse, eu volto. Repita comigo por favor: eu vou e eu volto. E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Sabe o que aconteceu com este homem? Ele não confiou no tempo de Deus. E todas as vezes que nós não confiarmos no tempo de Deus, as coisas vão dar errado. Entenda que nós precisamos ser fiéis, mesmo quando tudo parecer estar atrasado. Mesmo quando tudo estiver caminhando em ritmo lento, demorado, eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus. Por quê? Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: do jeito de Deus é sempre melhor. Qual que é o grande problema do nosso jeito? Do meu jeito, quase sempre eu vou fechar a próxima porta que precisa ser aberta. Como assim? Quando Moisés bateu na rocha, quando ele deveria ter feito do jeito de Deus, a porta da terra prometida se fechou. Quando Abraão tentou fazer o milagre do jeito dele, pela misericórdia, aquela porta não foi fechada. Mas quando ele fez do jeito do Senhor, que era Isaac, uma porta para uma descendência extraordinária e cumprimento de promessas foi aberta. Então todas as vezes que eu atropelo algo, todas as vezes que eu entro nessa posição de precipitação, eu posso fechar muitas coisas na minha vida.
E olha como que são as coisas. Aqui na sequência diz assim: quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Vamos juntos, leia comigo por favor. Quando terminou de oferecê-lo, o que está escrito? Sabe o que aconteceu aqui? Uma bela de uma cagada. Samuel era a resposta que Saul estava esperando. Entenderam? Samuel era tudo que Saul estava esperando. Ele terminou de errar, quem chegou? Então Samuel já estava Muitos têm se precipitado estando mais perto do milagre do que vocês esperam, ou até mesmo do que vocês sabem. Quantos e quantos acabam desistindo e nem sabem que no mundo espiritual, o seu Samuel, a sua resposta, já estavam chegando, estava mais perto do que você imagina. A Bíblia não relata tempo, ela não fala quanto tempo levava para fazer os sacrifícios, os holocaustos, mas aqui diz que quando ele estava terminando de fazer, é mais ou menos assim, chegou, mais perto do que parecia. Mas por que ele teve esse posicionamento? Porque ele não soube dar a resposta certa no tempo de urgência. Ele fracassou nesse tempo. Ele se deixou ser levado pelas emoções, pelas circunstâncias, e acabou cometendo esse grande erro. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, repita comigo por favor, pensei. De novo, pensei. Provérbios 4:23 na tradução NTLH. Cuidado com seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida por eles. Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Na NAA diz assim: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Pessoas que vivem a vida sendo dirigido pelas circunstâncias não crescem. Autocontrole, domínio próprio, uma decisão firme e justa. É disso que eu preciso para viver uma grande vida. Porque ser dirigido pelas circunstâncias é como aquela passagem que a Bíblia diz, como as ondas do mar. Cada hora eu estou indo para um lado, estou indo para o outro. A próxima frase está aí? Projeta para eles, por favor. A frase, não o texto. Não. Preste bastante atenção. Se você puder, anote essa frase. Repita comigo, por favor. A urgência, levante a sua voz. A urgência não é uma abertura para a desobediência. Nossa, ficou difícil demais, aí eu acabei fazendo. Não, a urgência não é uma abertura para a desobediência. Ficou insuportável, pode ter ficado insuportável que seja, o tanto que for, não é uma abertura, uma permissão para eu cometer falhas. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Olha a parte mais dolorosa da passagem. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Será que custou caro? Porque aqui não diz que era o último grande teste, mas pela forma com que essas palavras foram colocadas, dá-se a entender que se ele tivesse vencido, ele não teria estabelecido simplesmente o trono dele por alguns meses ou anos, era algo eterno, para sempre. Se ele
passa pelo período da urgência, do jeito certo, o que ele teria ouvido? Maravilhoso, agora o seu reinado está sendo estabelecido para todo sempre. Sabe frases como aquela dita por Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como que ela teria sido dita, se não acontece isso? Jesus, filho de Saul, tenha misericórdia de mim. Literalmente ele mudou o destino dele. Literalmente, esse homem que tinha tudo para viver um tempo de grandes resultados, ele perdeu absolutamente tudo. Se recordam de Davi em Ziclag, quando as mulheres, toda a família, os bens, tudo daquele povo tinha sido levado embora, tinha sido sequestrado? É uma questão urgente quando o que está em jogo é a tua família? Poxa, é uma questão urgente quando tudo aquilo que você tem como bens é tirado de você? Simples, tira a tua casa de você, tira o teu trabalho, o que você vai fazer? Só que Davi deu a resposta certa no período de urgência. Vocês se recordam o que aconteceu depois dessa passagem específica? Ele foi colocado como rei. Então foi o último grande teste dele, antes de viver aquilo que ele tinha recebido como promessa lá atrás. Lembra que eu disse? Muitas vezes no período de urgência, o Senhor vai te provar, e em muitos casos pode ser o último grande teste, mas também nos períodos de urgência o Senhor vai trabalhar para te ensinar alguma coisa. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Muitas vezes é no extremo que a verdadeira fé é desenvolvida. Muitas vezes é quando nós chegamos naquele limite, que nós alcançamos a fé, que o Senhor estava esperando que nós alcançássemos, para derramar de uma medida maior. Então, repita comigo por favor, olhe para a pessoa do seu lado e diga isso para ela: não se precipite, Ele chegará, não abandone a sua posição, Ele agirá, não se entregue, porque a sua glória será revelada na sua vida, e Ele já está chegando. A Ele. João 11, do 14 ao 15. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, olha o que Jesus disse aqui: e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Quem já meditou nessa passagem? Levanta as mãos, por favor. Lázaro era um grande amigo do Senhor. Jesus amava Lázaro. E chegou a notícia em um determinado dia que Lázaro tinha ficado doente. Quando chegou essa notícia, de imediato Jesus saiu para resolver o problema. O que ele fez? Ficou lá mais quantos dias? 2 dias. E assim, parece ser até piada, né? Olha o que Jesus disse a esses homens. A notícia de que Lázaro morreu chegou. E ele disse assim: nossa, eu fico feliz por vocês não terem estado lá, porque agora vocês vão crer de verdade. Como assim? A fé para viver uma cura é uma. A fé para viver, para ver, para presenciar algo perdido, morto, sendo trazido de volta à vida, era uma outra completamente diferente. Então perceba que neste caso, o Senhor permitiu que chegasse num extremo, para que a fé deles fosse estimulada de uma forma diferente. E muitos se perguntam: mas caramba, por que eu estou vivendo isso? Por que está chegando até esse ponto? Muitas vezes é por esse motivo. Porque agora, saindo dessa, vocês vão crer de verdade. Porque Deus permite muitas vezes que chegue em um ponto, que é assim, ó: quanto mais você arrumar possíveis justificativas para determinadas soluções de situações específicas, mais o negócio vai se alongar. Então, se você continuar acreditando que deu certo por causa do fulano, vai se estender. É por conta do ciclano? Vai se estender.
É por conta da mudança o quê? Vai se estender, até que chega o ponto que você só possa dizer, caramba, se não fosse Deus não tinha mais nada para ser feito. Muitas vezes o negócio se torna grave, não é com o propósito de te entristecer, trazer angústia, não, muito pelo contrário, é para que você chegue no profundo do profundo do profundo da fé. Esse atraso, ele tinha um propósito, o Senhor permitiu essa situação, e não foi à toa, e isso acabou tornando esse milagre ainda mais incrível. E aqui, nessa história de Lázaro, não era uma situação simplesmente urgente, porque depois que ele morreu, era um fim, acabou. Urgente é quando algo ainda está acontecendo. Aqui foi uma situação que naturalmente tinha se encerrado, mas repita comigo por favor, levante a sua voz, mesmo que pareça ser o fim, o meu Deus está lá para provar que não é o fim. Por isso eu preciso continuar acreditando, porque Ele vai agir, Ele vai lutar, Ele vai mudar. Sofonias 3, versículo 5, repita comigo, e a cada novo dia, Ele não falha. De novo, e a cada novo dia, Ele não falha. Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, e a cada novo dia, Ele não falha. Quando você estiver naquele momento difícil dentro da tua empresa, e a cada novo dia, Ele não falha. Quando você estiver enfrentando um momento terrível na tua família, e a cada novo dia, Ele não falha. Um novo dia é um novo desafio, é uma nova dificuldade, que vai gerar um novo milagre. Levante a sua voz, repita comigo mais uma vez. Aquilo que é grave, para mim, é simples para o meu Deus. Por isso nós não podemos nos desestabilizar. O que é grave, o que é insuportável, o que é muito difícil para mim, não é grave para o meu Deus. Não está aqui nessa noite, mas na semana passada, um rapaz veio compartilhar um testemunho lindo comigo. Ele falou que tinha uma pessoa da família dele que estava com uma dívida de 580 mil reais. Gente, 580 mil reais é muita coisa. Como que você paga uma dívida de 580 mil reais? Só tem duas formas. Ou você tem 580 mil reais, ou você tem Deus. E eu fiz essa brincadeira numa outra reunião, dependendo com quem é a tua dívida, aí você conhece o segredo, o verdadeiro significado do que é viver uma multiplicação sobrenatural, que a dívida vai crescendo, crescendo, crescendo. E na outra semana, na semana passada, essa pessoa da família, que estava buscando, clamando, buscando, clamando, buscando, clamando, e detalhe, por conta da dívida, muitas coisas foram sendo bloqueadas, limitações, o negócio foi se tornando urgente. Veio a notícia, alô, fulano de tal, vamos negociar a dívida? Os 580 mil desceram para 16 mil, parcelados em não sei quantas vezes, ou seja, o impagável, repita comigo, o impagável se tornou pagável. Diante do poder do Senhor, o incurável se torna, o irrecuperável se torna, muitas vezes o indestrutível se torna destrutível. Essa tem que ser a nossa ótica, esse tem que ser o nosso ponto de vista. Independente do que estiver acontecendo, eu vou continuar crendo que o Senhor, Ele vai chegar, Ele vai operar, Ele vai mudar, Ele vai transformar, e os meus resultados serão mudados por completo. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água,
ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. O que está escrito ali na parte final do versículo? Era uma situação urgente? De forma diferente, essa mulher estava no mesmo cenário de Saul. Ele correndo o risco de morrer. Ela também estava correndo o risco de morrer. Era a última refeição dela. Era o que ela tinha, e ela não ia simplesmente morrer. Quem ela amava ia morrer junto com ela. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Esse é um padrão das Escrituras. Sempre antes do Senhor tentar acalmar a tempestade, Ele começa acalmando você. Antes de dizer aquieta-te, Ele diz: não tenha medo. Antes de controlar a tempestade que existe lá fora, Ele luta para controlar a tempestade que existe aqui dentro. Porque a tempestade lá fora não impede o sobrenatural. Aqui dentro sim. O que acontece lá fora, nada do que acontecer externamente, nada tem poder para impedir o agir do Senhor. Mas dependendo do que acontece em nossos corações, dependendo do que acontece nas nossas mentes, isso sim pode travar muitas coisas em nossas vidas. E aquele homem de Deus disse: não tenha medo, não se preocupe. E o que o Senhor diz para você nessa noite claramente é exatamente isso: não tenha medo. Se o Senhor disse a você: eu vou chegar, então Ele vai chegar. Se Ele disse: eu vou prover, então Ele vai prover. Se Ele disse: eu vou te livrar, então Ele vai te livrar. Se Ele falou que Ele vai fazer alguma coisa estrondosa na tua vida, então Ele vai fazer. Não tenha medo, não temas, não duvide, não permite que o seu coração seja contaminado com incredulidade. Tenha calma, Ele vai fazer. Confie no tempo dEle e entenda que não basta fazer 99% certo, é tudo. Saul esperou os 7 dias que ele tinha recebido como direção de Samuel. Esperou. Só que não termina no tempo estabelecido, termina quando a resposta chega. Então, enquanto a resposta não chegar, você não pode parar. Você tem que lutar, você tem que acreditar, você tem que se posicionar, você tem que lutar, você tem que posicionar, você tem que acreditar, você tem que combater, você tem que semear. Enquanto a sua família não chegar ao lugar que você deseja, não pare de lutar. Enquanto essa dívida não desaparecer, não pare de lutar. Enquanto essa enfermidade ela não cair por terra, não pare de lutar. Não confunda os dias, as semanas passarem com o não interesse do Senhor em te abençoar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tempo tem se tornado um dos maiores adversários do povo de Deus. Se você aprende a lutar contra o tempo, você vence. Quando você aprende a resistir, independente dos dias estarem passando ou não, você vence. Quando você aprende a se agarrar, não aquilo que você está vendo, mas a promessa que você recebeu, você vence. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro, repita comigo por favor, primeiro, agora repita comigo assim: as minhas prioridades podem me salvar, como podem me matar. Eu não tenho a menor dúvida que um dos ensinamentos mais importantes
contidos nessa mensagem é sobre a importância das prioridades. Porque o profeta estava ali como representante de Deus. Então faça primeiro para, e depois vem as demais coisas. Coloque ele no seu devido lugar, e tudo na sua vida vai ser encaminhado. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida, repita comigo por favor, durou muito tempo. O casamento que parece que vai acabar, vai durar muito tempo. A empresa que parece que vai fechar as portas, vai ficar com as portas abertas por muito tempo. Famílias que pareciam estar perdidas, vão durar por muito tempo. Para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A mulher fez conforme Elias disse na viva, e ela, Elias e o filho dela continuaram comendo do suprimento de farinha, de óleo enquanto foi preciso, pois por mais que comessem, repita comigo, sempre, de novo, sempre, havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Aquele que prometeu é o quê? Ele não falou que ia chegar? Ele vai chegar. Ele falou que não ia faltar? Então não vai faltar. Ele falou que ele ia trazer vitórias? Então as vitórias vão chegar. Feche os seus olhos, por favor. Ao contrário de Saul, essa mulher deu uma boa resposta de fé, mesmo em um momento de extrema urgência. Eu acredito que o Senhor quer definir muitas situações urgentes nessa noite, situações que têm trazido muitas preocupações. Se você crer, hoje elas serão definidas. O Senhor não tem falta, mas sim abundância. Ele não tem perdas, mas sim ganho. Ele não tem lágrimas, mas sim um canto de alegria. Foi um momento de muita urgência que o Senhor abençoou Isaac de uma tal forma que fez dele mais poderoso do que o rei, do que todo aquele povo que estava naquele lugar. Foi na hora mais quente do dia que o Senhor apareceu a Abraão e confirmou uma promessa que tinha sido feita há muito tempo atrás. Foi no período de vacas magras que José mais prosperou. Não fracasse na urgência. Deus tem uma saída sobrenatural para o seu povo. Repita isso comigo, por favor. Deus tem uma saída sobrenatural para o seu povo. De novo, Deus tem uma saída sobrenatural para o seu povo. Mais uma vez, mas dê o seu melhor. Deus tem uma saída sobrenatural para o seu povo. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo exatamente isso. Senhor, eu creio nessa saída sobrenatural. Essa situação urgente, ela não vai me abalar. Eu não vou perder a minha batalha por conta dessa situação extrema. Não, hoje, meu Deus, eu estou colocando um ponto final. Hoje eu resolvo essa situação. Pode ser urgente, pode ter roubado a minha paz até o dia de hoje, mas a partir de agora não rouba mais. Eu creio que o Senhor vai definir, eu creio que o Senhor vai mudar. Levante a sua voz, ore ao Senhor, apresente a Ele as suas firmes razões, apresente a Ele o que é urgente na tua vida hoje, o que tem crescido, que não pode mais crescer, quais são as dívidas que só tem aumentado, mas
elas não podem crescer. Então declare a partir de hoje: dívidas, vocês vão retroceder, diminuir até desaparecer. Dívidas, vocês vão desaparecer na minha vida. Se você tem algum problema de saúde, se tem algum tipo de nódulo, algum tipo de tumor, e ele tem crescido, ele tem aumentado, as consequências negativas têm crescido, têm aumentado, declare: a partir de agora vai regredir até desaparecer. A partir de agora vai regredir até desaparecer. Você que está lutando pela sua família, o diabo está lutando para tragar os seus filhos, ele está lutando para tirar os seus filhos do caminho. Você que tem lutado pelo teu casamento, pelo teu marido, pela tua esposa, e você sabe que tem uma influência maligna agindo no teu seio familiar, dentro da tua casa, declare: a partir de hoje caia por terra. A partir de hoje caia por terra todo levante maligno, toda obra maligna, todo mal que estiver agindo dentro das casas, todo mal que tem colocado esse espírito de divisão, de contenda, de separação, todo mal que tem feito com que o marido se colocasse contra a esposa contra o marido. Eu ordeno caia por terra agora. Eu ordeno caia por terra agora. Eu ordeno caia por terra agora. De uma vez por todas caia por terra toda a influência diabólica que tem lutado para plantar uma semente maligna no coração dos filhos. Talvez esse pai, essa mãe nem sabe, mas dentro da escola ele está sofrendo pequenas influências de amizades que vão levar para o fundo do poço. Se porventura existem pessoas tendo acesso a esses filhos e os pais não sabem, nós ordenamos agora toda a influência maligna, toda a afronta maligna contra os filhos, contra a família. Nós não estamos pedindo, nós estamos ordenando caia por terra agora. Nós estamos ordenando caia por terra agora, caia por terra agora, toda obra maligna caia por terra agora, caia por terra agora. Aí não é o teu lugar, você não vai prevalecer neste lugar. Toda afronta, toda obra diabólica, todo mal que tem agido no oculto, todo mal que tem agido nas sombras, hoje você vai cair por terra. Você não vai vencer essa batalha. Todo mal que tem agido na vida financeira, travando as vendas, travando as negociações, a empresa não sai do lugar, a empresa não cresce, mal consegue pagar as contas, é aquela perda de funcionários constante, é aquela perda de clientes constante. O cliente até chega, mas ele não volta. Toda a influência diabólica que tem lutado para enfraquecer, toda a influência diabólica que tem lutado para empobrecer, para tornar aquele lugar escasso um verdadeiro deserto, eu ordeno vai desalojando agora. Eu ordeno vai desalojando agora. Eu ordeno vai desalojando agora. Eu ordeno vai desalojando agora toda a influência maligna, toda a oposição, todo espírito de pobreza, de endividamento, de miséria. Eu ordeno, aí não é o teu lugar. Na empresa você não toca, nessa empresa você não toca, nessa empresa você não tem influência, você não tem poder, você não tem autonomia, você não tem autoridade. Então caia por terra. Eu ordeno caia por terra a partir de agora. Todo problema de saúde, você que se encontra enfermo ou está lutando por alguém que você ama que está enfermo, eu declaro enfermidade seque, enfermidade seque, enfermidade seque. Assim como Jesus, ele declarou aquela figueira seque e ela secou. Enfermidade seque agora, enfermidade seque agora. Talvez essa pessoa já está num quadro de extrema urgência, no médico, olhando do ponto de vista da medicina, os médicos têm falado que não tem mais cura. Eu ordeno caia por terra agora, vai desalojando no corpo dessa pessoa. Você não tem poder, você não tem autonomia, você que tem lutado para enfraquecer, para colocar o desânimo, eu ordeno vai caindo por terra agora. Enfermidade desapareça, enfermidade desapareça, enfermidade desapareça. Se você tem algum problema de saúde, se você tem alguém da tua família e você está na condição de intercessor por ela hoje, levante as suas mãos e eu vou pedir para que um obreiro vai até você e ele vai concordar com as suas vitórias e ele vai profetizar sobre a sua vida. Essa enfermidade vai desaparecer. E não pare de orar, declare hoje essa questão urgente está sendo definida, essa questão urgente está sendo mudada. Senhor, venha com uma unção de cura, venha com uma unção de cura. Senhor, venha com uma unção de cura, venha com uma unção de cura. Recebam essa unção de cura, seja curado, sejam curados em nome do Senhor Jesus. Sejam curados a partir de agora. Na onde você chorou, se você chorava por conta dessa enfermidade, ela não vai te acompanhar mais, ela não vai te acompanhar mais, ela não vai te acompanhar mais, ela
ela não vai te acompanhar mais. Ela te acompanhou até o dia de hoje, mas a partir de agora, ela não te acompanha mais. Coloque um ponto final, fale: é a última vez que eu vou até o médico, é a última vez que eu entro naquele hospital, é a última vez que eu tomo esse medicamento, eu nunca mais vou tomar, porque esse problema de saúde, ele desaparece agora. Esse problema de saúde, ele não tem poder sobre a minha vida. Seja curado agora. Declare: essa questão urgente está sendo definida agora. Eu creio nisso. O milagre está chegando, mudanças estão acontecendo, reviravoltas estão acontecendo. Não deixe de declarar: vale, este é o meu momento, esta é a minha hora. Essa questão urgente vai me levar a uma grande promoção. Se você está passando por algum tipo de problema financeiro, são dívidas que não param de crescer, dívidas que não param de aumentar. Se a tua empresa, ela não caminha, ela não frutifica, está tudo paralisado, está tudo preso, você está vendo o seu faturamento cair aos poucos, você está vendo clientes indo embora e não voltando, levante as suas mãos e eu vou pedir para o obreiro ir até você e ele vai concordar com a sua vitória e a tua realidade vai ser mudada. Chega dessa escassez, chega de pedir emprestado, chega de viver a vida endividado, chega de viver do cheque especial, chega de viver essa vida fazendo empréstimos no banco, chega de viver essa vida desesperado, porque as metas não estão sendo batidas. E Senhor, eu oro, eu quero apresentar, meu Deus, cada uma das pessoas que estão passando por esse problema financeiro, meu Deus, essas dívidas que acompanharam ela até o dia de hoje, não acompanham mais. Mudanças vão acontecer, mudanças vão acontecer, meu Deus, assim como aquela viúva viveu aquele grande milagre por intermédio do azeite. Eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra e as dívidas serão pagas, a empresa vai crescer, a empresa vai caminhar. Senhor, eu creio que o Senhor tem uma unção para definir questões urgentes nessa noite. O que é urgente vai se transformar no maior testemunho do teu povo. O que é difícil, o que é complicado, vai se transformar no maior testemunho da história de vida do teu povo. Vai mudando, Senhor, vai mudando. Ele quer fazer uma grande obra, 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 Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, Ele quer mudar por completo. Começa a declarar: Senhor, vai mudando a minha realidade, vai mudando a minha realidade, vai mudando a minha realidade. Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer, essa oração é sua, é a oportunidade que você tem. Você não tem o amanhã, você não tem o controle sobre o que aconteceu. Este é o momento que o Senhor se levanta para ouvir os seus clamores. Esta é a hora que Ele quer te dar uma vitória definitiva. Esta é a hora que Ele quer mudar os teus resultados por completo. Esta é a hora que aquilo que tinha poder sobre você, hoje você tem o poder sobre essa situação. Aquilo que por muito tempo te atormentou, hoje você está alcançando a tua vitória. Declare: meu Deus, eu não vou terminar essa noite do mesmo jeito, eu não vou terminar essa noite da mesma forma, eu não vou terminar essa noite da mesma maneira. Não, eu vou terminar altamente favorecido, eu vou terminar com uma grande vitória, eu vou terminar vendo a tua glória será revelada a mim de uma forma extraordinária. Se existe algum lugar específico que você precisa de definições, dirija suas mãos para este lugar e diga: Senhor, eu quero que o Senhor visite com os teus anjos, com o seu poder, o endereço tal, na rua tal, no número tal. Existe uma situação urgente que precisa ser resolvida para ontem, tem um caráter de necessidade imediata. Meu Deus, faça uma grande obra neste lugar, faça uma grande obra neste lugar. Se é no tribunal de justiça, se é no fórum, se é na justiça do trabalho, seja onde for, dirija suas mãos e fale: meu Deus, julgue a minha causa, julgue a minha causa. O Senhor é o juiz que está acima de todos os juízes. Julgue a minha causa neste lugar. Meu Deus, que eu venha receber uma sentença favorável, que eu receba uma sentença favorável. Vai ser julgado procedente cada um dos meus pedidos. Eu vou viver uma glória maior. Se é na tua empresa, abençoe a tua empresa e declare, fale: eu sou um líder de mercado, a minha empresa é uma líder de mercado, eu estou crescendo neste lugar, as dívidas serão sanadas e a minha
empresa vai crescer. A partir de agora, eu não vou terminar mais um mês no vermelho. Declare: este é o mês passado, foi o último mês que eu terminei no vermelho. Nunca mais isso vai acontecer. Eu nunca mais vou ter que escolher qual conta eu vou pagar e qual vai ficar de fora. A partir de agora, tudo vai caminhar em ritmo acelerado. A partir de agora, eu vou presenciar a glória do Senhor de uma forma extraordinária. Senhor, vai mudando, faça uma grande obra. O Senhor pode, onde nós não podemos, o Senhor pode. Se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Se o Senhor declarou, então assim vai acontecer, em nome de Jesus. Volte à sua posição original. Tiago 1, versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quais são os dois tipos de vida que o Senhor promete? Vida em abundância e vida eterna. Quando você permanece fiel nesse período aqui, você vive esse tipo de vida. Isaías 41, versículo 10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu tenho medo de não aguentar. Eu lhe darei forças. Eu tenho medo de não conseguir ficar de pé. Eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Todos os seus inimigos que estavam furiosos com você, vão ficar confusos e desorientados. Quem lutar contra você, repita comigo por favor: quem lutar contra mim, vai desaparecer, vai ser riscado do mapa. Você poderá procurar seus inimigos, mas não vai encontrá-los, porque todos eles vão desaparecer. Repita comigo por favor: eu vou procurar os meus inimigos, mas todos eles vão desaparecer, serão reduzidos a nada. Pois eu, Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente. Repita, faça assim dessa forma comigo. Repita comigo por favor: o Senhor está segurando fortemente a minha mão direita, e Ele me promete que Ele não vai falhar. Não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Muitos são atormentados com os pensamentos de que o Senhor nos abandonou. Final de semana passado mesmo, eu recebi uma mensagem de uma mulher muito triste, angustiada, e a voz dela estava até embargada no áudio, aquela voz de choro. Ela dizendo: parece que o Senhor me abandonou, parece que Ele se esqueceu de mim. E olha o quanto essa passagem é poderosa. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo. Repita comigo por favor: eu não me esquecerei de você. Quantos aqui já não foram rejeitados por pai e mãe? O Senhor abre os braços para você. Ele tem interesse em mudar a tua realidade. Ele quer mudar a tua história. Cada dia que passa, entenda a minha colocação.
eu não estou tocando na soberania, no poder, na autoridade, na divindade do Senhor, mas eu vejo Deus cada vez menos como Deus e cada vez mais como Pai. Para quem é pai e mãe aqui, quando o teu filho está passando por um momento difícil, dói em você, machuca você, eu tenho a mesma visão de Deus, que quando os filhos dele estão passando por momentos de apuro, Ele não tem prazer neste momento, e por isso Ele diz, mesmo que mãe se esqueça, abandone, mesmo que pessoas virem as costas no momento de dificuldade, eu não abandonarei você jamais. É difícil em alguns momentos acreditar, depois de tantas vezes chorando no mesmo lugar, que nós podemos viver uma grande alegria neste lugar. E sabe do que nós estamos falando nessa noite? Exatamente sobre isso. Chorar, resistindo a este momento, mas vivendo para assistir uma mudança completa no cenário da tua vida. Períodos de alegria, de grandes realizações. Jó 23:13, Ele faz o que quer e quando quer. 1 Samuel 14:6, pois nada pode deter o Senhor. Repita comigo, pois nada pode deter o Senhor. Lucas 1:37, e essa é uma passagem que tem que existir na ponta da tua língua. O que está escrito ali? Leiam para mim, por favor. De novo, com mais força, leia mais uma vez. Nada é impossível. Creia que hoje o que é urgente vai ser transformado em um grande testemunho para honrar e glorificar o nome do Senhor. Acredite, Ele chegará. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro, hoje questões urgentes se encerram e mudanças extremas, extraordinárias começam a acontecer na tua vida. Onde você chorou, você vai se alegrar como nunca. Eu ligo as suas vitórias aqui na terra. Eu declaro, você vai viver o melhor momento da tua vida a partir de agora. Eu declaro, você vai crescer, avançar, e esse será disparado o ano mais abençoado da tua história de vida até então, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu creio, o Senhor está chegando e tudo será mudado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.